Sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema da palestra de hoje é Caxias do Sul e região na rota da prosperidade do Rio Grande do Sul. E damos boas-vindas ao palestrante, o deputado federal Luciano Lorenzini Zucco. Agora nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saudação muito especial ao nosso palestrante do dia de hoje, deputado federal Luciano Zucco, bem-vindo. Nosso prefeito de Caxias do Sul, Adilóide Domênico, em seu nome também saudar os demais prefeitos aqui da região, vejo diversos aqui. Não vou nominar para não falhar e esquecer alguém. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Representando a Câmara de Vereadores, vereador Alexandre Bortoluz. Deputado federal Maurício Marcon, deputado estadual Cláudio Branchieri, deputado estadual delegado Zucco, bem-vindo. Diversos vereadores, secretários municipais de Caxias do Sul e da região, sejam todos muito bem-vindos. Ex-presidentes aqui da casa, a imprensa e em especial a cada um das senhoras e dos senhores que escolheu a SIC para estar nesse final de manhã de hoje. Antes de nós passarmos a pauta da nossa RA, eu quero, com muita satisfação e muita alegria, registrar a eleição do nosso novo presidente da SIC Caxias do Sul, o empresário Ubiratã Hesler, e dos novos vice-presidentes da gestão 26-27, o Oliver Viesser, está por aqui, o Marcos Vettorassi, o André Zucco. Eles foram eleitos na última quinta-feira, em Assembleia Geral Ordinária aqui da casa. A vocês, meus amigos, me permitam essa proximidade, ao Bira, ao Oliver, ao Marcos e ao Zucco, o nosso desejo fraterno, tanto meu quanto de toda a Previ atual, de uma jornada exitosa e de todo sucesso do mundo, numa gestão que se inicia logo ali, em 2026. Tenho a convicção de que a SIC Caxias estará em boas mãos, guiada por lideranças comprometidas, com o desenvolvimento e com o fortalecimento da nossa região e de toda a sua economia. Que esta nova gestão seja marcada pelo sucesso e pelos valores que sempre sustentam a trajetória da nossa centenária entidade. Caro Zucco, muito obrigado pela tua presença aqui, pela disposição de estar conosco, de ouvir, de dialogar com o movimento empresarial, não só de Caxias do Sul, mas de toda a região. Principalmente porque nós vivemos um tempo em que é preciso reafirmar os princípios que norteiam a atuação da nossa entidade e que refletem o pensamento de todo o setor produtivo desta pujante região. Mais do que nunca, nós defendemos uma agenda de racionalidade, de responsabilidade pública, baseada na redução do tamanho do Estado, na reforma administrativa e na austeridade
com as contas e com a coisa pública. O país necessita de eficiência e de pragmatismo político, com foco claro em resultados e sem espaços para disputas pessoais, disputas ideológicas que atrasam as decisões, que atrasam os projetos, que atrasam as definições e as escolhas dos caminhos a seguir. Ao longo das nossas gestões, a SIC se posicionou de forma firme e propositiva na defesa da livre iniciativa e do fortalecimento do ambiente de negócios. Nós realmente acreditamos no verdadeiro progresso que nasce do equilíbrio entre a iniciativa privada forte e a gestão pública responsável. Como entidade de classe empresarial, o nosso papel é dialogar, é cobrar, é contribuir, sempre com respeito institucional, mas com muita clareza de objetivos. Afinal, como nós costumamos dizer, o nosso inimigo não são as pessoas, e sim os problemas que nós precisamos enfrentar com coragem, com compromisso, para com o futuro da nossa região, do nosso estado e do país. Por isso a sua presença é muito importante, porque defendemos o diálogo franco e construtivo entre o ecossistema empresarial e os representantes eleitos, para que o Brasil avance com segurança e, principalmente, com visão de longo prazo. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA temos a participação das empresas associadas, a agência IMC e a Detela. A IMC é uma agência de estratégia e performance que transforma dados, cultura e comportamento em resultados concretos. Com mais de 20 anos de atuação no Brasil e no exterior, a agência combina inteligência criativa, tecnologia e propósito para impulsionar marcas que buscam crescimento constante. Reconhecida como uma das top 3 agências do Brasil no RD Station, na categoria Platinum, a IMC reafirma sua excelência em performance digital e geração de resultados mensuráveis. Sua atuação entrega o planejamento estratégico, performance digital, branding, conteúdo e produção audiovisual, entregando soluções completas do posicionamento à conversão. Mais do que campanhas, a agência desenvolve experiências que geram impacto e oportunidades reais de negócio. A empresa organizou um sorteio e, ao final da RA, o ganhador pode retirá-lo no espaço da empresa. O ganhador é Eduardo Lazarotto, da Suzin Franciscucci. Parabéns. A nossa próxima vitrine é com a Detela, que atua há 35 anos no segmento de refeições corporativas, com o propósito de levar alimentação saudável, caseira e de qualidade para o ambiente de trabalho. Com um compromisso em servir comida de verdade, as preparações se destacam pela qualidade, pelo uso de temperos naturais, pela oferta de sucos e frutos in natura. Senhoras e senhores, entre outras escolhas que tornam cada refeição mais saudável e saborosa. Mais do que apenas servir comida, o objetivo é levar para a sua refeição um momento de saúde, sabor e satisfação. Se você está buscando uma parceira de confiança para o restaurante da sua empresa, alguém que realmente entenda a importância da boa alimentação no ambiente de trabalho, a Detela é a escolha certa. Vamos também ao ganhador da empresa. A ganhadora é a Andrea Copini. Parabéns! Ao final da palestra, teremos o nosso painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões e também em sua mesa. E para falar mais sobre os desafios e oportunidades para o Rio Grande do Sul, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o deputado federal Luciano Zucco. Bem-vindo!
Bom dia a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao meu querido amigo, nosso presidente da SIC, Caxias Celestino, Louro, aos prefeitos Adiló, obrigado, prefeito Adiló, pela sua presença, ao prefeito Diogo, cadê o gringo de Bento? Querido, muito obrigado, viu, Diogo? Ao sempre prefeito de Farroupilha, Feltrin, muito obrigado. Agradecer a um gringo que eu tenho grande carinho, o deputado federal Marcon. Cadê o Marcon? Foi dar uma entrevista? Mas brincadeira, tia. Já vou puxar a orelha dele depois. Aos deputados estaduais, delegado Zuco. Cadê o delegado Zuco? Se um Zuco de 1,80 m é bom, imagina um Zuco de 2 metros. Ao meu posto Ipiranga, querido deputado estadual qualificadíssimo, Cláudio Branchieri, obrigado pela sua presença. Ao nosso time de craques aqui de vereadores, o Iago, Ramon, a Daiane e o Bortola, representando a Câmara de Vereadores. Obrigado, Bortola, tá chique, de terno. Tu veio aqui fazer, achei que estava indo para a missa. Vamos lá na minha ordem aqui. A nossa diretoria da SIC Caxias, aos presidentes dos sindicatos patronais, às autoridades presentes, ao nosso próximo presidente, o Biratã, e vocês já notaram que a gente já está começando a fazer uma pré-campanha forte, que nós já temos um Zuco também na próxima diretoria de Caxias. Então, isso tudo é estratégico. Zuco, muito obrigado. Que legal chamar alguém de Zuco, tinha ninguém, não, é diferente para mim. E ele me presenteou qual que é muito importante, que é as minhas origens. Aqui está a história da minha família, Zuco. Isso não tem preço, porque para mim isso, história, família, é o que me define. Muito obrigado, Zuco. Bem, quero também fazer, inicialmente, presidente, isso aqui eu posso assinar embaixo, viu? Os princípios e valores de Caxias são os meus princípios. Democracia, liberdade econômica, redução do tamanho do Estado, da dívida pública, reformas estruturantes, crescimento econômico, Eu acho que o senhor olhou minha palestra antes. O senhor mandou fazer esse material baseado na minha palestra. O senhor quer me ajudar, não é isso? Tá certo. Meus amigos, eu vou conversar com os senhores e senhoras rapidamente, até porque eu não tenho a pretensão de, em 40, 50 minutos, esgotar uma pauta. Está aí o prefeito Flores? Cadê o prefeito Flores? Ô, meu prefeito querido, desculpa, muito obrigado pela sua presença. É que o escalco é meio alto demais, escalco também, obrigado. E ele estava te tapando, a culpa do escalco, tá, prefeito? Então, como eu estava dizendo, é muito mais conhecer um pouco do cidadão, do que ele acredita, como ele pensa, os seus princípios e valores. E aí começamos com esta palavra, prosperidade. Prosperidade. Estamos num estado que a tradição inspira, mas é a prosperidade que transforma. E deixar claro o tamanho do nosso estado, o quanto a gente pode e vai crescer. Este que vos fala é o pai da Valentina, do Teodoro, da Antônia, cristão, conservador, liberal na economia, e que tem na sua principal instituição a família. Nasci no Alegrete ali, meio de susto. Meu pai, que é aqui de Farroupilha, trabalhou muito tempo em Caxias como balconista na época,
e ficava na fronteira ali em Forqueta. Mas, e a minha mãe de Bento Gonçalves, da terra lá do Diogo, mas as minhas origens, como aquela foto ali embaixo mostra, é aqui da Serra, é aqui de Caxias, de Farroupilha, de Bento. Então eu estou em casa. Aqui tenho amigos, aqui tenho meus tios, meus primos. Cresci entre Bento, Farroupilha e Caxias. Podem ter certeza do carinho, respeito e admiração que eu tenho pela nossa querida Serra Gaúcha. Minha formação acadêmica, 27 anos de Exército Brasileiro, graduado, pós-graduado, com mestrado em Inteligência Estratégica, MBA em Segurança Pública, tenho também uma pós na área de docência do ensino superior, alguns cursos de administração, mas, como eu disse aqui, vocês vão notar onde eu acredito ser o mais importante, que é um trabalho em equipe. E, para minha surpresa, minha grata surpresa, eu recebi um vídeo de uma pessoa que acredito tenha um carinho também dos senhores e senhoras, tentou me definir, eu já vou depois ligar para ele para agradecer, que é o meu amigo de 33 anos, Tarcísio Gomes de Freitas, meu colega de academia, meu colega de companhia. Estava falando com a direção, ai de eu ir a São Paulo e não ficar lá, conversando com a Cris, que é a sua querida esposa, com os filhos, e ele só fez questão de mandar um recado, eu gostaria de passar. Zuca é meu amigo de mais de 30 anos, uma pessoa especial, uma pessoa diferente, extremamente profissional, competente, dedicada, e também topou sair da sua zona de conforto para emprestar esse talento, esse profissionalismo e essa dedicação à política. Tem feito um grande trabalho aí pelo Estado e vai fazer muito mais. Tem potencial para ir muito mais longe e para contribuir muito com o Estado do Rio Grande do Sul e também com o nosso Brasil, com esse projeto de desenvolvimento, de transformação do nosso país. Característica maior que eu vejo no coração gigante pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil. Esse é um craque que eu posso chamar de amigo, que acho extremamente importante no atual momento político nacional. Eu queria também falar onde começou, porque 27 anos, essa cara assustada aí, até porque eu não usava terno, e para usar esse terno no dia foi emblemático, quando eu fui convidado pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, e ele se sensibilizou, tinha escutado alguns colegas, dentre eles o Tarcísio, que tinha sido consultor da Câmara. O Tarcísio, depois da AMAN, fez o IME, passou no TCU e foi ser consultor da Câmara. E em conversa dele e do então, na época, Vitor Hugo, falaram para o deputado Bolsonaro, que eu já conhecia de décadas, porque ele transitava na política do Rio de Janeiro, já o conhecia, e foi onde ele me convidou, e eu falei para ele: deputado, eu sou tenente-coronel do Exército, conheço muito pouco de política, a única coisa que eu tenho a ofertar são os meus princípios e valores. E ele falou: para, política é isso, princípios e valores, o resto, siglas, CNPJs, slogan, a gente precisa de princípios e valores. Em 2018, com 2 meses de pré-campanha, dentro de uma linha de apresentar o que eu acreditava, a gente teve o êxito de ser deputado estadual, depois tivemos 4 anos na Assembleia, fomos a deputado federal. Aqui uma breve passagem, onde mostra que nós não temos uma área específica. Então, transparência em obra pública, quanto se gasta, qual é a previsão de início, qual é de término, a área rural do combate a abigeato, uma linha estratégica também voltada às crianças,
o IPVA parcelado, algumas das leis que fizemos, câncer infantil, escola cívico-militar, inclusive essa do câncer infantil, estava conversando, fizemos também uma lei que possibilita o tratamento para as mulheres das tocas hipotérmicas. Acreditem, foi feita uma pesquisa com as mulheres e a maior preocupação quando do diagnóstico de câncer era a perda do cabelo. Então, trabalhamos justamente a possibilidade da autoestima, né, o psicológico. Já na Câmara Federal, estive à frente presidindo uma CPI, investigando o movimento sem terra, movimento criminoso, e não estou falando só de crimes ambientais, de dano ao patrimônio, de porte ilegal de arma, de trabalho análogo à escravidão. Estava falando para os diretores, se vocês não vão acreditar, mas eu estou sendo processado pela esquerda, porque eu levei os deputados junto com a proprietária no local de uma invasão, e a esquerda me processou, Diogo, por invadir uma invasão. Então levei lá, isso acreditem. Além disso, fui autor de um projeto importantíssimo que sustava o aumento de imposto, o IOF, 384 votos de deputados federais, 81 votos dos senadores, e um ministro, sem um voto, com uma caneta, sustou o nosso projeto. Também, leis voltadas para os produtores rurais, derrubamos um leilão, eles queriam comprar arroz asiático, não permitimos, numa atuação política, e também o momento atual, como líder da oposição. Não quero imaginar como é difícil liderar uma oposição, onde tem deputados de grande protagonismo, como Marcon, Marcel Van Hatten, como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Bia Kiss. Liderar mais de 100 parlamentares, primeiro nos enaltece como um deputado e nos dá uma grande responsabilidade vigente a um projeto, na minha visão, de poder e de vingança, e não um projeto de país. Mas eu queria, nesses poucos minutos, falar com os amigos alguns retratos. E eu, respeitosamente, quero mostrar alguns slides que pode até influenciar em alguns dos senhores que estão ou estiveram em siglas partidárias. Mas deixo claro que em vários momentos destes 20 anos ou 30 anos, tivemos ações positivas, mas temos um quadro muito claro. E este quadro tem que ser dito com coragem. Nós estamos há 30 anos trocando siglas. Ou 40 anos, poderia citar 40 anos. E a pergunta que eu tenho, baseado em fatos e em números, se essa gestão, ou a forma de gestão, mesmo com momentos ou decisões positivas, não tem a responsabilidade deste quadro. E aqui não é o Zuco, é o IBGE. O estado do Rio Grande do Sul é o estado que menos cresceu nos últimos 20 anos. O estado do Rio Grande do Sul é o estado que menos cresceu nos últimos 20 anos. Eu comentei e reafirmo, até pouco tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, como é que nós víamos Santa Catarina? Como é que a gente olhava Santa Catarina? Paraná. Eu lembro que esses quadros que estão sendo colocados aqui demonstram uma realidade. Nós estamos acostumados agora na região sul a sermos medalhas de bronze entre 3 estados. Fiquei alguns dias em Santa Catarina visitando secretarias, já fui a São Paulo a pedido do Tarcísio também visitar secretarias, olhando boas práticas, e um quadro ficou muito real para mim: gestão. Pessoas certas nos lugares certos. A gente tem que entender
que existe uma realidade. Nós, Santa Catarina, inclusive, está passando o Paraná. Jorginho acabou de trazer o programa Mais Estrada e depois Mais Estrada Rural. E este dado já vai fazer com que ele passe o Paraná. Mas hoje, também, na pesquisa CNT, nós temos uma opinião onde quase 80% consideram nossas estradas regulares ruins ou péssimas. A exemplo do que aqui é tão importante, que é a Rota do Sol. Sobre essa questão do bloco 2, eu confesso que eu agradeço muito ao Cláudio Branchieri, que está debruçado neste tema e mostrou, até porque todos nós, inclusive o Zuco, é favorável à concessão, que deixe bem claro. Mas, tu ter um TCE que aponta 50 irregularidades, nos chama a atenção. E das 50, todas vinculadas ao aumento do pedágio. Eu poderia citar vários motivos, mas é importante exemplificar que enquanto São Paulo se baseou no cálculo do crescimento de frota, nós nos baseamos no cálculo do crescimento de população. Só que o Rio Grande do Sul está parado ou está diminuindo. Nós temos, e eu fiz essa provocação, porque teve um integrante do atual governo que foi desdenhar do modelo de São Paulo, do modelo Tarcísio. Contra números, se analisa os fatos. O Circuito das Águas, que também é uma concessão, será de 433 quilômetros. A tarifa lá será de 14 centavos quilômetro. O investimento privado será de 10 bilhões de reais. E o investimento do governo não existirá em São Paulo. Então temos que analisar, temos que debater. Ou a gente não vai debater sobre a concessão da Rumo em relação às ferrovias, ou a concessão na malha viária na região sul. E sobre ainda ferrovias, na década de 50, 60, nós tínhamos 3.700 quilômetros. Nós tínhamos, em 97, um pouco mais de 3.000, mas já diminuindo, 2022, e agora nós temos 920 quilômetros. Estamos abandonando uma malha extremamente importante, estratégica, que nos possibilita diferenciar como modal. E, logicamente, que isso tem os seus reflexos. Eu queria, e estaria aqui presente, um grande senador, que eu tenho um grande respeito, que é o senador Heinze, que também, desde o início, luta para a inclusão do Porto Meridional. Fiz uma reunião com integrantes do Porto RS, e falando, inclusive, e me chamou a atenção, uma autarquia gaúcha, entre aspas, não ter devido zelo e aumentar as críticas em relação a este porto importante. Nós temos que entender que para Imbituba, Caxias é quase 400 quilômetros, para Rio Grande passa de próximo a 500 quilômetros, e aqui, para Arroio do Sol, nós vamos estar falando de 170 quilômetros de distância. Um investimento privado. Sabemos que também temos que melhorar o Porto de Rio Grande, inclusive com a ponte, que já está avançado o processo para a construção de uma ponte Rio Grande, São José do Norte. Mas esta realidade tem que avançar. Não pode a nossa costa, tão maior que Santa Catarina, termos hoje um porto e meio, digamos assim, até porque Porto Alegre tem as suas limitações em relação ao calado, bem como aos aeroportos. Eu sei da importância do aeroporto aqui de Caxias do Sul, mas os senhores e senhoras sabem da importância de nós avançarmos no aeroporto Vila Oliva. Precisamos
tornar este projeto algo como marca do próximo governador, mas que se inicia antes. O senador Reis também teve um papel muito importante em relação a este quadro, trabalhou muito. Sei do esforço aqui da prefeitura, do prefeito Adiló, como do prefeito anterior. Precisamos avançar, inclusive fruto lá atrás, onde inicialmente o próprio governo Bolsonaro reservou um recurso suficiente para startar, mas infelizmente muitas vezes a burocracia e o dito meio ambiente adoram atrapalhar, e o próximo gestor tem que trabalhar esses acessos, tem que se comprometer com esses acessos. Outro quadro real e verdadeiro trata-se da fuga. O Rio Grande do Sul hoje está diminuindo. Coincidentemente ou não, Santa Catarina é o estado que está mais recebendo. Por que será? Eu não economizo, até porque, como eu falei, tenho uma pós em docência do ensino superior, sou formado professor, e tem alguns quadros que eu não admito. O último deles refere-se a alunos que poderão passar de ano rodando em 4 matérias. Então quer dizer que o aluno vai rodar em matemática, em português e vai avançar? É isso que nós estamos passando como uma sociedade? Como é que vai ser esta competição entre escola pública e privada? Como é que nós vamos preparar este jovem para a sociedade? Eu falei, e enalteço o trabalho também do prefeito Diogo, que está lá falando de forma correta, responsável, sobre o Bolsa Família, necessário para várias situações. Mas será que nós não vamos incentivar com esse tipo de ação e atitude mais Bolsas Famílias e menos carteiras de trabalho? Pesquisa da Fiergs, falta de trabalhador qualificado, 85,5%. Não vou ficar fazendo, mas isso são prioridades, ponto, são fatos, e contra fatos não há argumentos, isso aqui são fatos. Eu quero saber o que nós estamos fazendo para apertar os cintos aqui. Nós tivemos uma realidade dura nesse estado, pesada. A mentalidade tem que ser alterada. Eu estou falando aqui numa instituição de gestão. Eu fico imaginando, com os recursos extraordinários, com as privatizações, com o que aconteceu, como é que nós vamos estar em 27, no momento onde vamos retornar ao pagamento da dívida. Saliento que este valor chegará próximo a 140 bilhões de reais. O meu professor Cláudio Branchieri, e acrescento nesta turma, tenho orgulho de falar, e aonde a gente talvez se diferencie. Hoje a equipe ou o grupo que analisa o Estado são extremamente qualificados. Cláudio Branchieri, Adolfo Saxida, Matheus Bandeira, Paulo Guedes. Se nós não tivermos pessoas capacitadas, porque eu não tenho a pretensão, e falei isso anteriormente, de querer analisar profundamente, debater com o Cláudio, que tem 30, 40 anos, como economista. Tenho que entender, quando foi perguntado,
que lá aquela dívida de 97, quando se aceitou o IGPDI, e que até 2014 fez com que tivéssemos 900% de aumento, se nós não poderíamos, aquela perguntinha que foi feita, o que poderíamos ter feito? Se a gente não poderia trabalhar um indexador que pudéssemos pagar, seja o IPCA, não poderíamos judicializar e pagar uma prestação que a gente tenha condições, porque somos devedores, mas não podemos admitir que o Estado esteja hoje com uma dívida deste tamanho, sem uma análise criteriosa, inteligente, estratégica. E aí, este grupo de economistas, só para os senhores terem uma ideia, hoje nós estamos falando 3, 4, 5, 6 bilhões, às vezes, ao ano, nós poderíamos estar pagando, ou podemos estar pagando, 1 bilhão, 1 bilhão e meio, se baseado no cálculo do IPCA mais 4%, se baseado, inclusive, no prazo, 30 anos se usa o quê? Para se comprar uma casa? Será que não poderíamos trabalhar com 40, 50 anos? Isso tudo envolve também o lado técnico. Nós precisamos olhar para frente. Eu, ainda na linha de análise do que está acontecendo, eu tenho que, já que tem alguns que falam de números ou de estruturas, hoje nós temos 29 secretarias no Estado. Quantas secretarias? Que aqui está a potência de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Quantas secretarias é composta por pessoas técnicas, voltadas para a área? As 29 hoje, 16 ou 17 são de políticos partidários, para atender siglas partidárias. Poderia citar São Paulo, que tem 24 secretarias, Minas Gerais, que tem 14, Paraná, que tem 17. Não é só diminuir a secretaria, não é isso, é gestão. Podia citar que tivemos ou temos conselheiros do Banrisul, médicos, professores de educação física, conselheiro do Banrisul. Eu não tenho dúvida que passa por projetos estruturantes, como o aeroporto de Vila Oliva. Não tenho dúvida que nós temos que avançar com o Porto Meridional, que nós temos que olhar nossa malha ferroviária, esta questão intermodal, analisar, fugir de um conceito que tem que ser só por estradas. O Tarcísio, que é um grande exemplo desta prática, sabe da importância da infraestrutura e logística para definir quem é o Estado do Rio Grande do Sul. Eu poderia citar alguns exemplos, peguei esse porque foi o que o Jorginho me passou. Lá se conceituou uma fábrica, R$3, 15 litros de leite, 15 litros de leite, cerca de 1 quilo de um queijo maestre, e este queijo vendido a quase R$1.000, que é o valor agregado. Mas Caxias dá banho em relação ao valor agregado, dá banho em relação aos exemplos aqui dos nossos empresários, que tem orgulho, muitas vezes até devia ser um garoto propaganda da Randon, do Daniel, da Marco Polo, da Grendene, outras empresas que, inclusive, perdemos espaço, mas não tenho dúvida que muito envolve a forma de gestão. Nós só aumentamos a máquina pública em detrimento a corte de gastos, em detrimento à venda de imóveis. E, para terminarmos uma análise real, existente, ok, Zuco, então vamos falar agora por que nós vamos dar certo. Por que dá certo a gestão? Porque nós precisamos colocar as peças nos locais certos. As críticas que são feitas
aos gestores, ao presidente Bolsonaro, deveriam ser analisadas, por exemplo, na sua composição dos ministérios. Paulo Guedes não tinha partido político. Tarcísio Gomes de Freitas não tinha partido político. Tereza Cristina, essa tinha. Damares Alves não tinha partido político. Marcos Pontes não tinha partido político. Técnicos, gestores, entrega, resultado. Nós temos que analisar a gestão onde alguns governantes estão entregando por meio de resultado. Nós precisamos, inclusive, entender que a Serra Gaúcha, e os senhores são exemplos com orgulho, eu tenho orgulho das minhas origens, porque aqui em Caxias do Sul é um exemplo, e podem ter certeza deste protagonismo que será influência para a partir de 27. Eu quis fazer uma passagem rápida, conversar, porque para mim, quando eu vejo alguns comentários sobre o lado político de se trabalhar, e aqui são alguns retratos do Luciano Zucco, pai, filho, amigo, colega. O que a gente precisa, meus nobres amigos e amigas, é entender qual o propósito que nós queremos para o Estado. É entender o que nós precisamos como gestão de um grupo. Citei o exemplo da área econômica, poderia falar com quem estamos trabalhando na área de segurança, de saúde, de educação, mas principalmente falar para os senhores e para as senhoras. Muitos que se apresentarão aqui na SIC ou no Rio Grande afora vão apresentar propostas, números, até porque nós estamos numa pré-campanha. E eu hoje sou fruto de um projeto, de um grupo. E entendo ainda mais que este projeto estará incluso vários dos senhores que entendem da importância dos princípios e valores, da coragem, da força, da gestão, dos propósitos, da visão de mundo, que entendem que a gente precisa colocar pessoas técnicas, que entendem que, sim, o Rio Grande chegou num momento muito delicado, que precisará ter a interlocução com o governo federal. Não se preocupem, este projeto de vingança vai cair e nós vamos ter um presidente que nos represente. Eu acredito, trabalho diuturnamente para isso, mas uma coisa é fato: as pessoas podem até ocupar os mesmos espaços, mas as pessoas são diferentes no visão de mundo, nos seus princípios, nos seus valores, naquilo que eles têm de mais sagrado. Eu fiz um bate-papo muito rápido, porque, presidente Celestino, como eu falei para o senhor ali dentro, falo com o coração muito tranquilo. Para ficar longe da Antônia, de 8 anos, da Valentina, de 19, do Theo, de 15, para ficar longe dos meus amigos, da minha esposa, tem que valer muito a pena. A política ainda é muito criticada, mas pode ter certeza que nós temos uma missão a servir o Estado. E esta missão será de um grupo, não de uma pessoa. Será de um CNPJ, não de um CPF. Será de um movimento, não de uma caminhada solitária. E é por isso que eu quero agradecer a todos vocês e deixar muito claro, transparente, que o que nos difere é justamente pensar no Rio Grande como uma entrega e um legado de um Estado que já tivemos orgulho de usar a medalha de ouro. Um Estado que já
esteve entre os 5 na educação e não em 14º. Um estado que já foi muito mais competitivo e hoje está em 27 dentre os estados em relação à possibilidade de investimentos. Se assim não entendermos que precisa de uma mudança, bem, façamos aí cada um a sua reflexão e a nossa parte. Então, por isso que eu agradeço muito a oportunidade de conversar com cada um de vocês, me deixar à disposição. Hoje, a minha missão é 2 ouvidos e 1 boca, escutar as dores de Caxias, da Serra Gaúcha, do litoral, da fronteira oeste, da grande Porto Alegre, porque o nosso estado é grande, o nosso estado é pujante, e nós vamos sim voltar a ter protagonismo no cenário nacional. Muito obrigado, um ótimo dia, um ótimo almoço. Agradecemos pela apresentação. Por favor, deputado, continue conosco. Então, para o nosso momento das perguntas, presidente, por favor, para a condução. Deputado Zucco, obrigado aí pela clareza, pela firmeza na defesa dos teus ideais, dos teus propósitos. Eu gostaria de te ouvir falar um pouquinho a respeito de um tema que para nós aqui é muito discutido e muito caro, né? Nós, Caxias do Sul, o Rio Grande do Sul, fazemos parte de um condomínio chamado Brasil, gigantesco. Produzimos anualmente bilhões em impostos, seja Caxias do Sul, seja o Estado. E nós recebemos, em troca dessa magnífica produção que nós fazemos, pouquíssimos recursos em obras, em investimentos e tudo mais. Nós entendemos claramente que houve uma construção da República privilegiando a redução de desigualdades sociais, norte e nordeste, enfim, mas temos o perfeito entendimento de que ela acabou causando o pior dos desequilíbrios da República. Ou seja, quem produz recebe muito pouco, e quem produz pouco acaba se usufruindo de uma quantidade de recursos gigantesca. Nós temos notícias, não é aqui no Brasil, é em outros países, né, Zucco? Mas que tem lugares que tem mais Bolsa Família do que carteiras assinadas. Enfim, queria lhe ouvir um pouco a respeito disso, como nós fazemos para virar esta realidade. O próximo governador do Rio Grande do Sul, me parece, tem que colocar esse assunto em discussão, tem que tracionar esse assunto, tem que liderar essa nova discussão em nível de Brasil. A gente acompanhou essa semana a criação de uma comissão especial da região sul e sudeste para tratar dessa dor, não é só nossa gaúcha, é catarinense, é paranaense. Enfim, queria lhe ouvir um pouco a respeito desse tema. Obrigado. Muito obrigado. Eu acredito que os senhores não tenham dúvida, e por esses convidados aqui apresentados, vocês sabem muito bem o quanto nocivo é o projeto atual do governo federal. Nós estamos vendo avanços de projetos legislativos que cada vez mais afundarão a economia nacional. Eles trazem muitas pautas apelativas, muitas pautas que traduzem muito mais entregar o lambari ao invés de entregar o anzol para pescar. E falo nesse linguajar simples para falar sim da importância de termos exemplos como os de Caxias, como os de Passo Fundo, como os exemplos isolados em algumas regiões e áreas do Rio Grande do Sul. A nossa visão é muito clara e foi dita de forma simples, resumida. Nós precisamos incentivar, fomentar, atrair investimento. Por décadas, uma dívida que vem de longe faz com que estejamos paralisados pensando em como pagar, sem montar uma estratégia lógica, coerente, de atração de investimento. A reforma tributária vai fazer acabar a guerra fiscal
Então, precisamos, nesse intuito, tornar o principal candidato os próximos pleitos o Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que apresentar o Estado do Rio Grande do Sul para o mundo, com todos os problemas que temos, mas mesmo assim, temos um Estado forte economicamente, que pode receber mais empresas, mas para isso, precisamos de uma gestão, como eu disse, eminentemente técnica, baseado em pessoas que sejam claras na sua concepção de Estado, liberais, literalmente liberais na economia. Perdemos aí o impulso de trazer investimentos, muitas vezes por um projeto pessoal, ou uma briga ideológica, mas não é esse o quadro que se vem a partir de 27. Ou nós entendemos e fortalecemos a indústria, o comércio, ou nós entendemos da importância do valor agregado ao nosso primário. Eu estava conversando, para vocês terem uma ideia, com um produtor rural, que agora se especializou no norte do estado, no gado confinado e na produção de wagyu, uma carne nobre, com valor agregado enorme. Só ali, ele disse que em 2 anos, ele obteve os recursos que ele não teve em mais de 10, 15 anos, trabalhando soluções, como foi apresentado pelo Jorginho, ou como é apresentado pelo Tarcísio Gomes de Freitas. Mas para isso, presidente, precisa de uma equipe qualificada. Como eu disse anteriormente, a nossa máquina é muito pesada. Paulo Guedes, em uma das conversas com a nossa equipe, disse que nós precisamos segurar os recursos da máquina e sim, liberar recursos de investimento, ajudar e conceder concessões que sejam benéficas às regiões. Estamos diante, por exemplo, aqui no trecho 2, que é importante, é fundamental, mas que tem que ser debatido com responsabilidade, para que envolvam setores que sobrevivam. A gente tem exemplo da concessão da Rumo, que é uma das grandes responsáveis pela queda do modal ferroviário, ou da concessão da Malha Sul, onde hoje se gasta muito e se praticamente inviabiliza muitos investimentos naquela região. Então, volta-se, traz-se, mas para mim é uma coisa muito clara: nós precisamos de uma gestão qualificada nas suas diferentes pastas. Nós precisamos mostrar que a máquina do Rio Grande do Sul está muito pesada e, logicamente, montar uma estratégia de atração de investimento. Meus amigos, como é que eu vou falar para o Daniel Rondon, meu amigo? Vou dizer para ele, vou querer debater com ele sobre gestão de uma empresa tão grandiosa, qualificada, se eu não lhe fornecer ou lhe ajudar com material humano. As pessoas estão indo embora, os nossos jovens estão se qualificando e estão indo embora, ou buscando qualificação fora. O Estado do Rio Grande do Sul está envelhecendo. Nós precisamos fomentar a tecnologia, a mão de obra, a educação. É inadmissível o que estão fazendo com a educação do Rio Grande e do país. Eu estudei em colégio público, o meu irmão estudou no Julinho, depois fomos estudar no colégio militar, Feltrin. É inadmissível o que nós estamos vendo na educação do Estado, onde sai um decreto que possa se passar ou se rodar em 4 matérias para aumentar índice. E por que eu estou dizendo isso? Porque para muitos o Bolsa Família se tornou a comodidade de uma sobrevivência. Eu não tenho dúvida da dificuldade do Diogo trabalhar essa pauta, porque ela é uma pauta que o outro espectro trabalha eleitoralmente. Ou vocês têm dúvida que a maioria dos estados onde tem mais Bolsa Família do que carteira de trabalho, a votação é para a esquerda? Eu não tenho essa dúvida. E ninguém aqui está penalizando quem merece ou quem precisa, mas nós precisamos botar as pessoas para trabalhar. Nós precisamos mostrar
e eu vi o Diogo falar, não tem trabalho, ou falta emprego aqui na região. Não falta. E é nesse sentido que também teremos uma proposta apresentada pelo pelo prefeito Diogo, que vai, brincadeiras à parte, está trazendo, né, uma responsabilidade para demais prefeitos. Eu vi lá o prefeito Eliomar de São Leopoldo, que já está também trabalhando essa pauta. Eu vi o prefeito de Sapucaia, o Gordo, também analisando o trabalho do Diogo. E nós temos que ir a fundo, proporcionar essa força de trabalho e acabar com essa teoria de bolsa isso, bolsa aquilo, fazendo com que as pessoas não queiram mais trabalhar, não queiram mais crescer. E é nesse sentido, Diogo, que eu te parabenizo, é nesse sentido que a gente tem esse entendimento, que haverá sim uma análise muito criteriosa, responsável, para ajudar quem precisa, mas para fomentar quem também tem condições de trabalho. O Estado do Rio Grande do Sul, como eu disse anteriormente, hoje é sim um estado onde estamos perdendo as nossas mentes brilhantes, onde estamos perdendo a força de trabalho qualificada, mas para isso não adianta a gente continuar com mais do mesmo, sem proporcionarmos uma gestão firme, responsável e dura, que pode não ser eleitoralmente viável, mas que tem que ser feito corretamente. Gente, quem define a política, infelizmente, é o Centrão. São aqueles partidos que se beneficiam da gestão vigente e que não têm um posicionamento claro de sua visão de política. O Marcon apresentou um projeto, inclusive ele falou que trabalhar um dia só para trabalhar, mas vai receber por um dia, que é hora de trabalho. É inadmissível a gente conceber uma escala 4x3 que eles estão desenhando, ou estão visualizando, porque isso aí quebra qualquer pequena, média ou grande empresa. Eu, inclusive, numa audiência pública com o ministro, vi que o próprio ministro deste governo, Feltrin, falou da inviabilidade de manutenção, porque isso aí é eleitoral. Isto é eleitoral. Então, eu não acredito, presidente, que isso vá avançar na maneira com que se propõe. Não estou dizendo que não possa dar sempre melhorias, mas, e o Marcon pode corroborar, que foi um dos proponentes do projeto, nós não podemos admitir nenhum tipo de escala que prejudique ainda mais os heróis, que são os empresários, como eu disse, empresário de uma pequena indústria ou um grande empresário, porque ele vai refletir em demissões, em aumento dos seus produtos, isso vai voltar para a prateleira. Então não acredito ser viável. O Congresso hoje não está favorável para essa pauta, é uma pauta difícil, e aí eu quero que os senhores entendam, nós às vezes votamos, muitas vezes, a oposição vota contra, e perde, porque o Centrão, ele se perpetua, e aí entra aquilo que o Feltrin, inclusive, chamou a atenção na reunião privada, cabe sim aos formadores de opinião, aos empresários, se posicionarem, apoiarem os seus representantes, porque senão fica isso, fica passando legislação horrível, legislação que nos prejudique e que venha trazer um dano. Mas, Marcon, tu também acredita que não tem condições de passar, não o que tu quer, mas o ambiente hoje não está para aprovar essa escala da Érica Hilton, né? Para fecharmos então a nossa rodada de perguntas, deputado Cláudio Branchieri. Está falando aqui? Agora eu não tenho vai. tua voz para falar. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Primeiro eu quero dar um testemunho pessoal do empenho e da dedicação do deputado Zuco em construir um projeto para o Rio Grande. Rodando o Rio Grande do Sul, ouvindo efetivamente os problemas. Existe uma diferença entre o marketing do diálogo e o diálogo de verdade. Isso aqui é diálogo de verdade. Governador, como é que o senhor imagina, eu acho que é importante a gente também trazer aqui, construir, porque o governador não governa sozinho, precisa do parlamento, precisa
também de pessoas associadas. Como é que o senhor está construindo essa coligação que vai sustentar um eventual, e se Deus quiser, 100% certo, governo liberal para os próximos 4 anos do Rio Grande? Só estou bravo contigo que tu não combinou em fazer essa pergunta, depois a gente conversa. Tá? Só para te dizer que tu não pode fazer isso. Presidente, eu tenho um predicado. Eu sou um cara de grupo. O Exército, e tem alguns que devem ter servido, as Forças Armadas, ele trabalha grupo, trabalha equipe, nas suas esferas de pelotão, de companhia, de batalhão, de brigada, de divisão de exército, de comando militar de área. Nós precisamos mostrar para o Estado, e foi isso que, na minha visão, o presidente Bolsonaro fez, da importância do secretariado. Os secretários têm que ser mais, vou usar um termo simples, mais famosos que o governador. Não pode ser uma decisão de quem escala. Os escalados, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação, seja na fazenda, tem que ser pessoas extremamente qualificadas. E tem pastas que são inegociáveis. Inegociáveis. Eu não tenho dúvida que para qualquer prefeito, está aqui o Diogo, o prefeito Adiló, o prefeito de Flores da Cunha, o Feltrin, que ele poderia, vou usar o termo, compor com os demais partidos, para pastas que o político pode conduzir. Mas tu não pode botar secretários que não entendam, que não tenham vivência em pastas estratégicas. Então a primeira diferença, e eu começo pela pasta da economia, é que o grupo que hoje debruça sobre as contas do Estado são extremamente qualificados, e nenhum, o Cláudio agora está como deputado, mas nenhum dependeria ou depende da política. Adolfo Saxida resolvido, Matheus Bandeira nem se fala, Paulo Guedes. Então o nosso grupo, que está debruçado, inclusive me motivando, com toda dificuldade, o Estado vai sim superar todas as dificuldades. O Tarcísio, eu faço uma confissão, ele está nesta indefinição, nós sabemos, entre a sua reeleição em São Paulo ou ser encaminhado, e tu escutado um Tarcísio que tem uma ligação comigo de amizade, e você sabe que relacionamento é tudo, amizade é muito importante para entender. E o Tarcísio, se eu trouxer aqui, colocar o mapa do Rio Grande do Sul, ele sabe todos os detalhes de rodovias, de ferrovias, de rodovia. Inclusive ele tinha um projeto de mais de 40 bilhões para o Rio Grande do Sul. Ele disse: se reeleito for a governo, eu vou te ajudar. Se a missão que me for dada for outra, nós vamos resolver. E nós temos que ter o entendimento, Cláudio, primeiro ponto, de uma composição de equipe técnica. Segundo ponto, a política necessita de partidos. Na minha visão, de só 6 anos de político, que estou na política, nós deveríamos ter 5 partidos. Esquerda, centro-esquerda, nessa concepção, né? Esquerda, centro, centro-direita e direita. E não essa cambada de balcão de negócio. Hoje, o problema partidário é que tu vai sentar para conversar, e isso talvez seja um problema para nós, e é isso que a gente está tentando. Os partidos com que a gente constrói são os empresários, são os comerciantes, são o pessoal de serviço. Nós estamos atrás de CPFs de pessoas de resultado, mas é necessário ainda compor com partidos, e hoje nós temos o Partido Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio, meu grande amigo, no qual eu estive presente, do meu irmão, que está numa boa construção, que está entendendo, está muito próximo desse projeto. O partido Podemos, que hoje está com o Maurício Marcon e o Cláudio, estão nos ajudando para também trazer um partido, porque é importante. E o Progressista,
que é o maior partido no estado, maior número de prefeitos, de vereadores, e que também, na ponta da linha, os arenistas, né? PDS é um partido de direita, e entende que pode também contribuir. Mas é o que eu falo para os senhores e senhoras, essa composição de um grupo tem que estar voltado para um propósito. Eu fui conversar, presidente, com o senhor Gerdau, tivemos uma tarde de um diálogo muito franco, e falamos, e ele, concordo, e aí ele me falou assim, eu gostei de uma palavra que tu citou, e aonde eu acho que me diferenciei na minha vida, propósito. Qual o propósito deste grupo? Que não pode ser o propósito do Zuco. Todo respeito, acho que vocês viram no slide, eu tinha uma votação a deputado federal bem construída, até porque eu tinha sido mais votado, até Senado, que é um cargo importantíssimo, mas eu acredito que não haverá chance para o próximo governador ter projetos pessoais. Ou nós colocamos um grande grupo de pessoas qualificadas, de partidos que entendam que terão que ceder a sua vaga política para ser vagas mais técnicas e fortalecer o nosso Rio Grande, ou nós vamos continuar aquela regra que eu apresentei, só vai mudar a sigla. Hoje nós temos há 40 anos troca partidárias que não estão entregando muito pelos problemas, sim, de pessoas desqualificadas. Lógico que temos a nossa estiagem que tem que ser resolvida, não pode ser ainda uma pauta de estiagem de 30 anos atrás e não ter o avanço nessa questão para o agro, ou não pode ainda nós termos a primeira lei aprovada no Rio Grande do Sul de liberdade econômica, de autor do Rodrigo Lorenzoni, em 2019, regulamentada em 2021, e hoje somos o 8º estado que dificulta ainda, principalmente para as grandes empresas. Nós começamos, se não me engano, com 700 atividades consideradas de baixo risco. Feltrinho, hoje tem estados que já ampliaram os números para mais de 1.000 atividades que são de baixo risco. A gente dificulta o empreendedor, a gente atrapalha o Feltrinho, atrapalha o Rondon, atrapalha o seu Perini. Conversando também com a equipe, é isso, o governo mais digital, menos burocrático, mais efetivo, mais enxuto, mais qualificado. Então esta é a linha de construção, presidente. A gente está, como eu disse, é o início de uma conversa, é um projeto de médio ou de longo prazo que tem que ser de um grupo, senão é o que eu falo, e sou muito franco com os senhores e senhoras, para valer a pena ficar longe da minha família, eu como um gringo, como italiano, como quem valoriza muito estar presente na educação dos meus filhos, isso é uma dor no coração que, para mim, tem que estar linkada a um propósito de vida. O meu saudoso pai me ensinou muito essa questão, presidente, dos princípios e valores. Ele era de uma família muito humilde, os meus tios até hoje plantam muda ali em Farroupilha, pessoas que passam dificuldade, mas que trabalham de sol a sol sem ganhar nenhum auxílio que não o auxílio do seu esforço, do seu suor. Então, eu acredito que a gente vai, sim, contemplar com um grande grupo, e eu concito a todos os senhores e senhoras, participem efetivamente, seja com o projeto que eu estou apresentando ou com outro projeto, mas participem. Eu não tenho dúvida que a gente só pode mudar uma sociedade quando esta sociedade civil organizada sabe quem colocou os seus representantes. E os senhores aqui, quero parabenizar, pois os vereadores que estão aqui, os deputados estaduais, deputado federal, para mim, são parlamentares, são políticos que nos representam, são pessoas de coragem, são pessoas aguerridas, são pessoas que querem fazer diferença. Por isso que eu acredito que, inclusive, a próxima bancada na Assembleia e na Câmara vai ser ampliada pela Serra Gaúcha. Nós vamos ter deputados, mais deputados estaduais e federais, se Deus quiser, porque o gringo é bom, o gringo trabalha e entrega resultado.